Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra de Deus. A nossa escola bíblica, nesse primeiro trimestre de 2021, a lição dos adultos, tem como tema geral o verdadeiro pentecostalismo. A lição do próximo domingo, 28, vai tratar sobre vivendo o fervor espiritual. E em cada lição, como já é do conhecimento, tem a sua leitura diária. E a leitura diária que nós vamos fazer hoje é para terça-feira. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 31. E diz assim a palavra do Senhor. Esse versículo aqui tem como subtema cheio do Espírito como resultado da oração. Ou seja, quanto mais o crente ora, mais ele se enche do Espírito Santo. Maravilhoso isso? Então diz assim a palavra do Senhor. Atos 4 e 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 4 aqui de Atos vai tratar sobre Pedro e João diante do Sinédrio, Os sacerdotes, escribas, fariseus, eles estavam falando sobre a ressurreição, Eles começam no versículo 1 desse capítulo, dizendo assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles começaram a questionar em que nome, com que poder, por que eles estavam fazendo aquilo. Mas aqui, nesse versículo 31, a gente pode ler também os dois versículos anteriores para ver o contexto também. Claro que o contexto é todo o capítulo 4, mas o versículo 29 e 30 também nos dá as ideias do contexto geral. Ele vai dizer assim: agora pois, isso aqui é Pedro e João falando, Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, a ameaça dos escribas, fariseus, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aí no 30, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Por que eles estavam falando isso? E agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede. Ou seja, porque eles estavam ameaçando, Mas só que os sacerdotes, os escribas, fariseus, saduceus, eles vão falar lá no versículo 16 desse capítulo, porque eles já tinham visto, as maravilhas, os prodígios que esse Pedro e João tinham como é que eu posso dizer, operado no meio do povo de Jerusalém, e eles não tinham como negar isso. Aí eles disseram: e agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos negar? O povo sabe que eles fizeram isso, que eles operaram maravilhas, prodígios no meio do povo. Como é que nós vamos negar uma coisa dessa? É tanto que ele diz assim, no 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. E aí eles dizem: então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos despedir, vamos mandar eles embora e vamos só dizer para eles que não preguem mais, não falem mais desse Jesus. Eles vão dizer lá no versículo 18: e chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aí eles retrucam. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eles continuaram ameaçando, mas não achando motivo para castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ou seja,
povo era testemunha das maravilhas que esses homens de Deus tinham operado. Então eles não podiam negar. Aí eles começam a orar. Aí lá no versículo 22 ele vai falar assim: Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Interessante, mano. Interessante hoje, quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus que nos livre das perseguições. É claro que nós temos que pedir a Deus a proteção, nos proteger, a nossa vida, nos guardar a nossa vida ao sair, aí para o trabalho, ao voltar. Mas quando se trata de evangelho, quando se trata de pregar o evangelho, a gente não pode estar pedindo a Deus para nos livrar das perseguições por causa do evangelho. Porque os irmãos da igreja primitiva provam exatamente isso. Olha, eles se alegravam com as perseguições. Olha, nós estamos sendo perseguidos porque nós estamos pregando a palavra do Senhor Jesus. Eles se alegravam. E eles não pediam proteção contra aquelas pessoas que os perseguiam por causa do evangelho. O que eles pediam era poder do alto, era poder do Espírito Santo. Eles pediam a Deus que Deus concedesse poder para que eles continuassem pregando a palavra de Deus com ousadia. Isso é maravilhoso. Ou seja, em nenhum momento eles saíram: olha, Senhor, nos livra desses sacerdotes, desses escribas, fariseus, saduceus. Esses homens nos perseguem, Senhor. Não, eles não pediram isso. Eles só pediram mais poder a Deus. Poder. E eles foram prontamente atendidos. Que você vai ver, o livro de Atos é o Senhor operando através desses homens o tempo todo. É Deus curando pessoas, almas se convertendo, que é o objetivo do evangelho é esse, é converter, é salvar almas para o reino de Deus. Mas os milagres, as curas são consequências desse poder que Deus deu a eles. É claro que eles operavam milagres, curavam, porque eles recebiam de Deus. Então não era mérito deles, mas eles operavam e curavam porque eles eram apenas instrumentos, né, na mão do Senhor para curar, para salvar aquelas pessoas. Então, eles não pediam proteção para livrar as pessoas, para se livrar das perseguições por causa da palavra de Deus. Enquanto ele estende a mão para curar, ou seja, enquanto tu nos dá poder, enquanto tu nos reveste de poder, ao mesmo tempo tu estende as mãos para curar esse povo através das nossas orações, através dos nossos pedidos que nós fazemos a ti, Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Interessante. Muita gente acha que, sou cheio do Espírito Santo, pronto. Se encheu do Espírito Santo uma vez, acabou, não precisa mais. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não defende isso. A Bíblia não colabora com isso, com esse pensamento. Porque Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Paulo não está, digamos, que vocês se encheram do Espírito, Paulo está dizendo enchei-vos, ou seja, uma ordem, continue orando. É por isso que o tema aqui desse versículo, subtema, é cheio do Espírito como resultado da oração. Continue orando, continue buscando a Deus, para que Deus continue enchendo vocês do Espírito, para que vocês possam sair por aí para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com ousadia, sem medo do homem, sem medo de enfrentar as pessoas que vão vir com vocês, zombando do Senhor, perseguindo vocês por causa da palavra de Deus. Então vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. É claro que o enchimento inicial pelo Espírito Santo todos têm. E com relação a esses homens, aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles continuaram, a palavra de Deus vai contar, eles continuaram perseverando na oração, né? No partir do pão. Ou seja, é isso que faz com que as pessoas, que os crentes, sejam cheios do Espírito Santo. Perseverar na oração, no partir do pão, ajudar o necessitado, ajudar o órfão, ajudar a viúva. É isso que nos enche, é isso que faz com que Deus envie o seu Espírito Santo e nos encha cada vez mais desse Espírito Santo. Então Paulo diz em Efésios: enchei-vos do Espírito. Vocês precisam continuar se enchendo do Espírito Santo.
Vocês precisam continuar em oração. Vocês precisam perseverar na palavra, perseverar na oração. É isso que diz esse versículo, resumidamente aqui, né? Então tá aí. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Olha o poder de Deus aí. Enquanto eles oravam, né, em que estavam reunidos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo aconteceu várias vezes aqui no livro de Atos. Toda vez que eles operavam maravilhas, ele diz que eles se enchiam do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Então fica essa meditação nesse versículo de Atos 4:31 para a nossa edificação, sim, individual, para a edificação da igreja. E a escola bíblica dominical é algo tão maravilhoso, né? E pena que muitos ainda não acordaram para isso, porque é na escola bíblica que nós sentamos para aprender, né? Nós só podemos ensinar quando nós sentamos para aprender. Não tem como. O professor ele não consegue ensinar se um dia ele não esteve sentado para aprender. E nós, pela misericórdia de Deus, nós apenas, na nossa escola bíblica, nós compartilhamos um pouco daquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor e aprendemos também com nossos irmãos, nossos alunos, né? Então, a escola bíblica é um momento de interação, é um momento de aprendizado de todos. O professor está ali, né, o mediador ali da aula, mas os irmãos todos participando e ajudando na aula. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Não é aquele professor lá que fica lá, né, e os irmãos tudo ouvindo, calados, sem... Não. A escola bíblica precisa, sim, da participação dos irmãos, porque nós aprendemos muito com eles. Muito, muito mesmo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus em Cristo continue derramando seu Espírito Santo sobre a igreja, para que nós possamos ter cada vez mais, e se não temos ainda, que o Senhor possa nos dar ousadia para pregar a sua palavra, em nome de Jesus.